3. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sol, eu represento a empresa Credi Financia Invest, mais conhecida como CFI, o Grupo CFI. Estou aqui com o meu companheiro de webinar, né? Nós fazemos sempre webinars juntos, mas na verdade ele é que é o grande expositor, que passa para a gente toda essa experiência que ele tem no mercado financeiro, de mais de 14 anos no mercado financeiro, né? Alan Jones, eu aprendendo sempre cada vez mais com ele. E nós agora vamos fazer o nosso webinar, continuando, né, os nossos webinars que a gente faz repetitivamente, são webinars repetidos, né, a gente faz o webinar de introdução ao Forex, introdução à análise técnica, e hoje a gente vai estar apresentando o webinar que trata do gerenciamento de risco e da alavancagem, né? Porque com tudo que existe, né, a gente sabe muito bem que o mercado de Forex e o próprio mercado financeiro, através do qual as pessoas especulam e utilizam a alavancagem, são mercados de alto risco. E em se tratando de Forex, mais ainda, né, por causa da volatilidade das moedas. Uma hora o preço pode estar aqui, outra hora o preço pode estar embaixo, muito rapidamente. Em razão desse todo esse movimento de compra e venda desses produtos nos mercados mundiais. Então, é muito importante, e eu confesso que o Alan, nesse ponto, assim, é um expert no assunto, né, com relação ao gerenciamento de risco, é bom aprender isso antes de qualquer coisa, na minha opinião, Alan. Aprende isso e depois aprende a fazer o trading. Saiba dominar a si mesmo, conheça-te a si mesmo, para você poder ter um controle emocional, para você poder fazer esse gerenciamento de risco e não perder dinheiro, né? Porque, afinal de contas, o trading é para quê? A intenção é ganhar dinheiro, né? Então, eu te passo a palavra com relação Maravilha, obrigado, tá aqui mais uma vez, é muito bom, boa noite a todos. Esse assunto, quando se fala em day trading, swing trading, né? Quando se fala em operar em mercados de renda variável, seja pares de moeda de Forex, né? CFDs, ações, índices, né? Quando se fala em renda variável, entra a importância do gerenciamento do risco, do controle da alavancagem e também do controle de si mesmo, né? Do controle emocional. Esses são os pilares para que a pessoa possa sobreviver, né? No mercado. Eu digo sobreviver no sentido de, por mais que se tenham oscilações negativas no seu patrimônio, por exemplo, através desse controle emocional e gerenciamento, você consegue passar por um momento difícil e novamente voltar a ter bons resultados, né? Enquanto que a pessoa sem controle emocional e sem gerenciamento de risco e praticando altíssima alavancagem, ela não consegue passar pelos momentos difíceis, ela acaba quebrando sua conta, perdendo todos os seus fundos, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer justamente que vocês se capacitem cada vez mais, que vocês aprendam a fazer isso, esse controle da conta, esse gerenciamento do capital e do risco, para que vocês possam se manter ativos no mercado, né? Porque sem capital você não tem como continuar, né? Principalmente para aquelas pessoas que querem fazer day trade, o capital é o que você precisa. Sem ele, não tem como você continuar no mercado. Então, a preservação do capital é um ponto muito importante e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aqui da apresentação, tá certo? Então, ó, nesse primeiro slide aqui, a gente vai entender um pouco melhor como que é a oscilação financeira por ponto nos pares de moeda do Forex, né? Aqui no nosso webinar sobre MetaTrader, eu já expliquei o que é o ponto e o que é o PIP, né? O que é o ponto? O ponto é a última casa decimal naquele preço. Então, por exemplo, tem lá a moeda euro-dólar. Aí vamos supor que o preço está assim,
1,22,500. Então, esse último zero do 500 é o ponto. E a quarta casa decimal é o pip, né? Então, o que acontece? No Forex, a gente negocia em lote, né? E um lote padrão no Forex, ele equivale a 100 mil dólares. Então, um lote são 100 mil dólares, né? E cada pontinho de oscilação no preço que você vê no gráfico equivale a $1 de ganho ou perda. Então, se eu faço um trade de compra acreditando na alta, num par de Forex, e sobe 10 pontinhos é muito rápido de subir ou descer 10 pontos. Então, 10 pontos já são $10 de ganho ou de perda quando eu opero com um lote padrão, tá? 100 pontos são $100 e 100 pontos também é rápido de oscilar. Então, assim, um lote de 100 mil dólares, ele é utilizado por contas que têm um saldo assim, um pouco mais expressivo do que a média. Vamos dizer assim, pessoas que têm depositado em sua conta 5 mil dólares, 10 mil dólares ou mais, 20 mil dólares. Essas pessoas conseguem operar com um lote padrão. Agora, se você tem $1.000 na sua conta, por exemplo, é possível você abrir o trade com um lote? É possível. Devido à alavancagem, você consegue, porém não é saudável. Por quê? Se você abre um trade com um lote e o preço vai contra a sua expectativa, 300 pontos, que pode acontecer em questão de meia hora, em questão de 30 minutos, já são $300 que você perde. Então, é um nível de perda muito alto para uma conta de $1.000 em um único trade. Então, isso não deve acontecer, né? Já 0,50, aqui ó, embaixo, 0,50 de lote, equivale a $50 mil. E aí, nesse caso, cada ponto de oscilação passa a ser 50 centavos, que é a metade do de cima, né? Também tem 0,10, né, que equivale a $10 mil, e cada oscilação por ponto é 10 centavos. E por último, o microlote, o lote mínimo que você pode operar, que é de 0,01, que equivale a $1.000, e cada pontinho que oscila é 1 centavo de dólar a mais ou a menos, tá? Então, quem opera com 0,01? Pessoas que têm na sua conta Forex $50, $100, $200. A pessoa vai operar com lotes mínimos, né? E mesmo assim é possível obter ganhos expressivos. Porque, lembrando, se eu tenho $100 depositados e eu abro um trade com um volume de lote de 0,01, que equivale a 1.000, e eu tenho 100, então significa que eu estou alavancado 10 vezes o meu capital, porque eu tenho 100 e o volume do trade é de 1.000. Então, é uma alavancagem de 10 vezes, né? Se eu tenho 100 e eu abro um trade com 0,10, com 10 mil, eu estou alavancado 100 vezes o meu capital. É possível eu ter $100 e entrar no trade com 10 mil dólares? É possível, mas não é saudável, tá? Então, a princípio, é importante ter essa percepção de até quanto você pode entrar em um trade, em lote, em volume, de acordo com o nível de saldo da sua conta. Se eu pudesse recomendar, eu recomendaria, então, assim, até 20 vezes, no máximo, 20 vezes o saldo da sua conta. Então, considerando uma continha aí de $100, né? No máximo que a pessoa entrasse no trade
com 0,02, que equivale a $2.000, que daria aí 20 vezes esses 100, né? Então, seria a alavancagem máxima para uma conta de $100, para que você continue tendo ganhos interessantes, mas com riscos mais calculados, mais fáceis de você assumir. Acima de 20 vezes a alavancagem, dificilmente você consegue ser consistente e lucrativo, porque o mercado ele vai chacoalhar e você pode acabar tendo perdas expressivas que você não podia perder, né? Aquela quantia toda num único dia, num único trading. Então, até 20 vezes ainda é saudável, né? Interessante isso, né, Sol? Porque muita gente que chega no mercado fica sempre perguntando quanto que é a alavancagem máxima, né? Quanto que a corretora vai dar de alavancagem, Às vezes tem né? gente que fala, nossa, essa corretora não dá, nossa corretora dá no máximo 400, 400 vezes de alavancagem, 400, 1 para 400 de alavancagem, e assim, considerando que a pessoa saiba o que está fazendo, saiba o trader, você imagina que tem corretoras que dão 1 para 1.000 de alavancagem, 1 para 1.000% de alavancagem, eu não sei como é que isso é possível, né? É assim, é possível, só que a pessoa faz o quê? Ela usa aquilo ali e perde todo o seu dinheiro. É. Vira uma loteria. Se ela fizer e der certo, ela ganha uma quantia elevada. E se ela fizer e começar a dar errado, ela perde tudo. Então, assim, ou seja, é impossível, eu afirmo isso, que é impossível uma pessoa ganhar dinheiro consistentemente se ela ficar usando uma alavancagem de 1.000 vezes. É impossível. Ainda que ela comece no início ganhando muito dinheiro, vai ter um dia que ela vai perder tudo de uma vez só, que não vai valer de nada ter ganhado por vários dias, né? Na Europa, inclusive, se não me engano, é 30 vezes o máximo que. É verdade. É o que eu queria te dizer, justamente, tem contas, se eu não me engano, depois falando, quando eu for falar dos nossos escritórios, que temos, os escritórios que temos espalhados aí pelo mundo, né? Uma conta, por exemplo, como a de Maurícios, que é uma das nossas subsidiárias, é autorizado você abrir uma alavancagem de 100, 200, 300, no máximo até, vamos dizer, 400. Mas se você for fazer isso, por exemplo, numa conta de Chipre, ou mesmo na Inglaterra, você tem que mostrar, para ter uma alavancagem um pouco melhor, você tem que mostrar que você realmente sabe, tem experiência no trade. Você conhece o que está fazendo, você tem experiência no trading, eles fazem um questionário, onde você estudou, você já fez, quanto você já fez, há quanto tempo você está trabalhando com isso, né? É realmente bem mais difícil. Pois é, e eu acho assim importante até isso. Claro, quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, você pode dar até 10.000 vezes de alavancagem que ela não vai usar. Ela vai ter um gerenciamento. Ela não Sim. vai fugir do seu gerenciamento e querer apostar tudo, porque vira uma aposta. Quem quer utilizar toda a alavancagem possível que a corretora permite, está literalmente fazendo uma aposta em um determinado trade, né? Mas para preservar os investidores, os novos iniciantes no mercado, é que eu enxergo aí que o regulador na Europa, a FCA na Inglaterra, por exemplo, colocou esse limite, entre aspas, baixo de alavancagem, justamente para que as pessoas não entrem e fiquem perdendo tudo, né? Que as Principalmente, pessoas realmente se principalmente, eduquem. exatamente, e principalmente os investidores de varejo, né? Os pequenos investidores que muitas vezes colocam o dinheiro de uma, né? Às vezes não sabem colocar o dinheiro que não é para usar, não pode pôr um capital de risco, e é aquele achando que vai ganhar dinheiro, acaba perdendo, É. infelizmente. E para você ver, eu ainda sou mais conservador
eu digo que o ideal é a pessoa usar no máximo 20 vezes de alavancagem, e por trade, e mesmo que ela use as 20 vezes, ela vai definir um stop loss, né? Por exemplo, comprou aqui, colocou o stop loss aqui embaixo. Se caso o preço descer e acionar o stop, aqui nesse slide, ó, já vem aqui a recomendação. Essa perda nesse trade tem que ser no máximo até 2% da conta. Então, naquele exemplozinho de uma conta com $100, significa o seguinte, que ela vai fazer o cálculo se ela entra com 0,01 ou com 0,02. Mas se der stop loss, tem que ser de 2%. Quanto que é 2%? $2, né? $2. Então, se ela perder, ela vai de 100 para 98, né? Então, aqui eu já digo que não tem como usar 0,02. Uma pessoa que tem uma conta de $100, ela tem que usar 0,01, o lote mínimo, porque aí ela tem 200 pontinhos de margem para o stop loss, né? E se o preço for contra a sua posição, aqueles 200 pontinhos, ela perde $2. Mas o que vai acontecer se ela perder, se ela levar o stop loss? Não muda nada. Ela tinha 100, agora ela tem 98. Então, quer dizer, ela continua, vai para o próximo trade. Se o próximo trade der certo, ela ganhar $5. Então, recupera os 2 que perdeu, ainda fica com 3 positivo. E assim vai. De forma que o crescimento dessa conta, os lucros têm que ser graduais, têm que ser consistentes. De pouco em pouco vai subindo, né? Assim, não tem jeito, pessoal. Se você quer ganhar bastante dinheiro, se você quer ganhar uma quantia significativa, você tem que ter capital, você tem que depositar uma quantia significativa também, Dinheiro né? É atrai assim, dinheiro. dinheiro faz Desculpa, dinheiro, dinheiro exatamente. atrai dinheiro. Exatamente. Alan, mas assim fica difícil, porque aí eu vou fazer trade o mês todo e vou ganhar $20. Tudo bem, você quer ganhar quanto? Eu queria $500, então deposita 5.000, deposita 3.000, né? Que aí você vai conseguir fazer de forma responsável esse valor. Agora, não dá para você querer começar com $100 e achar que no mesmo mês você vai para $1.000. É impossível de acontecer? Não, não é impossível. Você pode até conseguir, mas você não vai conseguir manter isso mês após mês e você vai acabar perdendo tudo depois, né? E aí, olha a frustração. Imagina você pegar uma conta de $100, sair de 100 e para 1.000, né? Multiplicar o capital por 10 e depois sair de 1.000 para 0 3 meses depois. O que vai acontecer? Você vai perder tudo e você vai ficar com um sentimento de perda de tempo. Poxa, eu me dediquei, eu fiquei operando, foram 3 meses ali, todo dia entrando, analisando, e poxa, perdi o dinheiro todo. Então, é um sentimento muito ruim. Então, é preferível que você arrisque 1% a cada trade, no máximo 2%, porque aí você vai pegando experiência, você vai adquirindo conhecimento, e pouco a pouco, conforme o seu saldo aumentar, a sua conta aumentar, quando você perceber, você já vai estar operando com lotes cada vez maiores ao longo do tempo, né? Não tente pular etapas, vá de pouco em pouco, claro, de acordo com a realidade de cada um. Aqui eu estou dando exemplo de uma conta de $100, mas se você já tem $10.000 para colocar, ótimo, mas então 1% de 10.000 você vai arriscar $100 em cada trade, né? Ou no máximo $200 em cada trade. E aí, um outro ponto que você deve buscar é a relação risco-retorno. Ou seja, se você verificou que seu stop tem que ser de 100 pontos, por exemplo, e você entra com um lote padrão, são $100 de stop, né?
E o alvo que você tem que buscar no seu trade, o ideal é que seja o dobro do stop, porque aí se você perder, você perde 100, mas se você ganhar, você ganha 200, né? Nem sempre isso vai ser possível. Pode ser que seja 1,5 para 1, ou seja, você quando ganhar, ganha 150, quando perder, perde 100. Mas o ideal é buscar trades onde a possibilidade de ganho é sempre superior à possibilidade de perda. Isso aumenta a tua vantagem estatística de poder ficar positivo, de poder ficar com a sua conta lucrativa com o passar dos trades, né? Ainda que você não acerte mais de 50% dos trades, mesmo assim você consegue ficar positivo. Agora, um outro ponto. Aula, e com quanto que eu devo entrar de lote, de volume de trade? Quem vai te dizer isso é o seu stop, é o tamanho do seu stop. Quando você estiver operando, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu stop, né? Quantos pontos precisa ser de acordo com a sua estratégia? Então, primeiro, você tem que ter uma estratégia para você operar. E aí, com base na sua estratégia, você vai saber quantos pontos ali no gráfico o teu stop precisa ter. Vamos supor que é 200 pontos, né? Sabendo que é 200 pontos, aí você tem que ir para o segundo passo. Qual o tamanho do seu lote de entrada para ficar abaixo dos 2% de saldo? Então, por exemplo, imagina uma conta de 10 mil. A pessoa definiu 2% por trade. Se de acordo com a estratégia dela, o stop é de 200 pontos, está dentro do que pode, né? Porque 200 pontos para um lote vai dar $200. E $200 é 2%, tá? E aí, por último, você define o alvo, né? 2 para 1, 3 para 1, por aí. Então, assim, não vá na empolgação, querer abrir o trade de qualquer maneira. Depois que você identificar um ponto de entrada, defina o tamanho do seu stop e verifique se, caso acontecer o stop, se, por exemplo, um lote padrão, quanto que vai consumir do teu saldo? Vai ficar dentro dos 2%? Você tem que verificar isso antes de fazer sua entrada no trade, para você saber com qual lote, se é um lote padrão, se é 0,50, 0,10, 0,01, né? Você tem que ter isso muito claro para que você possa gerenciar bem seu capital. E aqui é um dos pontos mais importantes, né? A gente falou até agora como que faz para você estipular o seu stop loss em cada trade, mas agora o gerenciamento da quantidade de trades, né? Uma coisa super importante é você definir quantos stops você aceita levar por dia, né? Eu recomendo no máximo 2. Então, você está lá operando, fez um trade, deu errado, sem problema, ok, continua analisando, faz uma nova entrada. Se acontecer um stop loss novamente, aí você para e volta no dia seguinte, porque talvez o mercado não esteja bom para a sua estratégia, ou de repente você não está concentrado, você não está com cabeça para operar. Então você tem que aceitar a perda do dia e parar. E um outro ponto interessante, a quantidade de trades vencedores por dia, eu recomendo 3. Por quê? Você faz um trade, deu certo, deu bastante lucro, fez outro, deu certo, aí fez outro e deu certo. O que acontece? Se você continuar operando, você vai entrar num estado de euforia, porque tudo que você está fazendo está dando certo. Aí você entra num estado de euforia e te dá uma falsa sensação de que agora você domina o mercado. Agora você é um super trader que só acerta. E aí a pessoa entra e começa a perder. Se você já fez isso algum dia, pode reparar, você começa ganhando e você tenta continuar operando, você começa a perder.
né? Isso tem muito a ver com o fator psicológico. Então, fez 3 trades positivos, já fez um resultado bacana, então você para também e procura oportunidades no dia seguinte. Então, dessa maneira, ó, eu também recomendo que o máximo de trades por dia seja em 4, né? 4, por quê? Porque se você tomar um stop, continuar operando e fizer 3 alvos, você fez 3 alvos mais um stop, você fez 4, né? Se você fizer dois trades lucrativos e 2 stops, 4, né? Ou se você tomar 2 stops, aí você vai parar com 2 operações. Ou se der um alvo e depois 2 stops, você para com 3 operações. Mas no dia, no máximo 4. E a perda máxima do dia, 4%. Né? Considerando que você vai operar, por exemplo, com um stop de 2% em cada um, tomando aqui 2 stops, você perde 4%. Se você definiu que é 1% por entrada, seria uma perda máxima diária de 2%. Dessa forma, você consegue ter um controle assim bem eficiente da sua conta. Você evita perdas expressivas, evita quebrar conta. Se você fizer isso aqui com 1%, perder 1% por entrada, não tem como você quebrar. Se você tiver disciplina, obedecer certinho, você pode passar momentos ruins, pode ter semana que você vai perder 5%, 8%, pode. Mas 5, 8, 10% não vai levar você a perder toda a sua conta. E o restante que ficou, quando você voltar a ter uma sequência de trades lucrativos, você tende a recuperar o dinheiro. Então, o gerenciamento ele é pensado não para você ganhar muito, mas para você não perder o capital. Porque uma vez que você perde o capital, acabou, não tem como você continuar, exceto se você depositar mais recursos, né? E aqui, por fim, ó, os 3 pilares da consistência, que é a mentalidade, em primeiro lugar, a disciplina, o gerenciamento em segundo lugar, e, por último, a técnica / estratégia. E o que é isso, os 3 pilares da consistência? É o nível de importância que cada uma dessas características tem para o sucesso de um trader. Então, em primeiro lugar, é o psicológico, é o controle emocional. Se você não se dominar, se você não controlar a euforia, a ganância, o medo, porque se você tiver com medo, você não consegue ganhar dinheiro no mercado, porque a oportunidade vai aparecer e você não vai entrar, você vai ficar com medo de perder. Se você tiver com medo de perder, você não consegue ganhar. Você tem que operar totalmente sem medo, né? E como que faz para operar sem medo? Arriscando pouco. Porque se você está arriscando pouco, você não vai ter medo, né? Você vai ter medo de perder 1%? Não vai ter medo de perder 1%. Mas se você entrar com um volume que você pode perder 50%, aí você vai ficar com medo, né? Porque se der errado, você perde metade. Então, uma das formas de controlar o medo é o gerenciamento, né? Mas não só isso. Mesmo assim, pode ser que a pessoa fique com medo, porque ela pode passar por uma sequência de trades ruins que levem ela a ficar com medo de operar. Isso acontece, né? E é uma coisa que é interno, é você que tem que se resolver com você mesmo. Medo de operar, euforia, e aí na euforia você entra alavancado, usa a alavancagem toda, que você acha que vai continuar ganhando muito, muito, muito dinheiro, e aí você acaba perdendo muito dinheiro. Então, você tem que evitar o medo, tem que evitar a euforia, tem que evitar a ganância, né? Realizar o lucro sempre que o lucro já estiver interessante. Tem gente que opera bem só, começa ganhando, os trades abertos estão ganhando bastante dinheiro, mas mesmo o mercado sinalizando que pode reverter ali,
a pessoa não fecha o trade, não embolsa o lucro. Ela continua com o trade aberto porque ela quer que continue indo a favor indefinidamente, como se o mercado fosse em linha reta, até onde ela quer. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem que aceitar aquilo que o mercado quer nos dar naquele dia, né? Isso não é fácil, é difícil, porque às vezes a pessoa, sei lá, estipula uma meta que ela quer ganhar $500 todo dia. Mas não é todo dia que vai dar para ganhar $500. Pode ter dia que só vai ganhar 150, vai ter dia que vai ganhar 1.000, vai ultrapassar os 500. Então, tudo isso é o psicológico. Então, a mentalidade do trader é super importante e é o ponto principal do motivo porque a maioria das pessoas que começam no day trade não dão certo. Em segundo, é a disciplina e o gerenciamento. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, a respeito de calcular antes de entrar no trade, de só arriscar 1%, 2%, de buscar alvos maiores que o stop. Então, disciplina é isso, é você, por mais tentadora que a oportunidade seja, você não entrar muito alavancado, você obedecer ali o gerenciamento para poder controlar direitinho a sua perda caso dê errado. Então, esse gerenciamento e a disciplina é o segundo ponto mais importante para o sucesso. E por último, o menos importante é a estratégia técnica. A gente tem aqui o webinar de análise, introdução de conceitos básicos de análise técnica. Mas o iniciante ele acha o contrário, ele acha que o principal é ele saber alguma coisa, ele saber usar os indicadores, ele saber suporte e resistência, linha de tendência, Fibonacci. Ele acha que quanto mais conhecimento ele tiver a respeito da técnica, mais ele vai ganhar dinheiro, e não é verdade. Pelo contrário, mesmo que você estude muito a parte técnica, se você não tiver o controle emocional, não adianta esse conhecimento técnico, né? A maior referência que a gente tem no mundo sobre o assunto, que é o Mark Douglas, né? É um norte-americano que trabalhou mais de 20 anos com traders profissionais de bancos e de fundos de investimento. O que ele fazia era acompanhar e trabalhar o psicológico. E ele relata num dos livros dele isso, que ele já viu pessoas de altíssimo conhecimento técnico que não conseguiam ganhar dinheiro no mercado, no day trade, enquanto que pessoas com básico de conhecimento técnico conseguiam excelentes ganhos. Mas por quê? Porque eram pessoas disciplinadas, né? E emocionalmente mantinham suas emoções sob controle, né? Então eram pessoas que se saíam melhor, mesmo não tendo tanto estudo da parte técnica, da parte de estratégia, né? Olha que interessante. Então, assim, não é o conhecimento da análise que vai fazer com que a pessoa ganhe dinheiro no longo prazo, e sim controlar a si mesmo, só isso. Olha que interessante, né? Então, eu espero que tenha ajudado, porque eu sei que é um tipo de conteúdo que não se vê muito por aí. E o que eu deixo de dica é isso: comece arriscando bem pouco, arriscando pouco, mesmo que você ganhe pouco. Você vai ganhar pouco, mas para quem está começando, primeiro você tem que se preocupar em não perder. Se você não perder, se você passar um mês operando e no final do mês você tiver o mesmo saldo, você já está na frente de muita gente. Só pelo fato de você não perder. Primeiro, se você focar em não perder, a consequência é que você vai começar a ganhar. Agora, se o seu foco for só querer ganhar, multiplicar o dinheiro, a consequência é que você vai perder, né? Então, pé no chão, muita calma, sem euforia, sem emoção, e que de pouco em pouco você vai construindo um resultado, tá bom?
Vou passar aqui para você, só. O microfone está desligado. Eu ia comentar também, Alan, que embora não seja uma vantagem, justamente porque não envolve aí o controle emocional, é a questão aí da conta demo, né? Na verdade, as grandes corretoras, a nossa inclusive, né, a CFI, CFI, oferecem uma conta demo para a pessoa treinar nessa conta demo. O que é considerado uma desvantagem da conta demo. Como você sabe que você não está usando o teu dinheiro real, você está usando só um dinheiro fictício, você acaba por não se incomodar com as perdas, tá certo? Então, se tiver perda, não é algo que te dói, quer dizer, não está um envolvimento emocional em cima disso. Mas se você for colocar uma conta demo, eu acho que o ideal é que fique um determinado tempo até que consiga só ter ganhos, né, Alan? Estipula um prazo limite para poder negociar com a conta demo, só tendo ganhos, para aí então poder migrar um limite de um mês, por exemplo, um mês de treino, de técnica, ou pelo menos 2 meses, tentando manter uma conta positiva, né, tentando manter uma quantidade de ganhos maiores, é uma sugestão boa, né, pensar nesse sentido e depois partir para a conta real. Isso a gente está falando para quem está começando, né, para quem está ingressando É, no assim, a mercado. minha opinião é a seguinte: se a pessoa realmente está começando agora, ela ainda não sabe usar o MetaTrader e as funcionalidades do MetaTrader. Então, a conta demo vai ser boa para ela aprender a utilizar o MetaTrader sem risco de abrir ordem sem querer, de querer entrar comprado e acabar entrando vendido sem querer por erro na execução. Então, a conta demo vai te ajudar a aprender a usar a plataforma, a desenvolver uma estratégia e a aprender a fazer esse gerenciamento de risco. Então, você vai treinando ali. Depois que você tem uma estratégia formada, que você fez vários testes e viu que está funcionando, você já sabe utilizar bem o MetaTrader e você já entende de cabeça, às vezes, essa questão do lote. Ah, poxa, meio lote, esse stop aqui vai dar tantos dólares. Depois que você já está mais familiarizado com o Forex, aí você tem que migrar para uma conta real, porque aí você já está realmente adaptado ao Forex e capacitado para ir para uma conta real. Não recomendo ficar na conta demonstrativa muito tempo, porque, como a Sol falou, não há a parte emocional envolvida. Então, a partir desse momento, você está pronto para ir para uma conta real. A princípio, você pode colocar um valor menor do que aquilo que você até tem para colocar, para você sentir no primeiro momento na conta real. Faz ali um mês de conta real. Ficou positivo? Maravilha. Deposita o restante que você tinha para depositar, para você poder trabalhar com lotes um pouco maiores, né? Então, aí são duas etapas: um tempinho de conta demonstrativa só para aprender e se adaptar, conta real com uma quantia menor para poder realmente pôr à prova o seu emocional e mostrar e fazer um resultado dentro de 30 dias. Conseguiu fazer esse resultado? Aí você aumenta o capital para você continuar aí na sua trajetória, mas sempre pensando no longo prazo e com muito pé no chão. Obrigada, Alan. Verdade. Vou falar um pouco do grupo. Na verdade, o grupo CFI Global é um grupo que está se expandindo. Ele é um grupo líder de entidades, porque é uma empresa que tem escritórios em vários países, né? De Forex e contratos por diferença, que atende clientes privados e institucionais no mundo todo. A primeira entidade do grupo, como empresa, vamos dizer assim, de Forex, na verdade, começou a partir de 2005, mas a empresa já existe desde 1998, portanto, há mais de 23 anos aí, né? Já passamos, fizemos esse slide nosso aí, já foi, eu acho que ano passado, né? Vamos atualizar, inclusive, né? Porque tanta coisa já aconteceu, né? Inclusive, a gente fez uma alteração no site, está muito mais bonito, mais incrível, está tudo mais azul, né?
E a empresa, ela agora, ela realmente tem caminhado bastante, principalmente desde o começo do ano, no sentido de se tornar a empresa uma referência em tudo que se relaciona a trading e investimentos. Tanto é assim que eu tenho uma novidade para você, né? Ia falar depois, mas vou contar. Mas vou primeiro falar um pouquinho aqui disso, né? Porque a gente falou da alavancagem, né? Que a empresa oferece, execução, a tecnologia é de ponta, né? Uma das melhores tecnologias do mundo, né? Não dá problema, não trava. A empresa tem uma profunda liquidez, a todo momento você consegue negociar, né? Tem bastante liquidez para comprar e vender o que vocês quiserem. Tem condições de negociações atrativas, de negociação atrativas, suporte profissional e humanizado, né? A pessoa tem contato direto com o seu gerente de contas. O atendimento ao cliente de 24 horas por dia, nos 5 dias da semana, porque o mercado Forex não trabalha sábado e domingo. E mesmo assim, olhe lá, como vocês ficam com contato direto, às vezes um gerente de contas até atende você para te passar alguma informação ou para te está sempre ligado com você, né? Não perde esse contato. A empresa reduziu os spreads no começo do ano, está com uma redução muito boa de spreads, inclusive alguns produtos com spread zero. Mas uma das maiores novidades aí que eu quero trazer para vocês, inclusive para o Alan, que eu não contei, né? Que esses mais de 5 mil produtos de Forex e CFDs, agora são mais de 7 mil, são 7 mil produtos, Alan. Nossa, Houve uma muito adição, impressionante. houve uma adição de ações e ETFs em novos mercados, dando acesso a produtos dos Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia e Suíça. Você acredita num negócio desses? E ainda estamos já avaliando colocar produtos nacionais, né? A gente estava fazendo um estudo de alguns produtos, além dos que a gente tem na nossa plataforma do Bovespa, né? O índice Bovespa, e o dólar, o par dólar real, também algumas ações nacionais de algumas empresas, do Bradesco, a Vale do Rio Doce, a empresa também já está avaliando, né, incluir esses produtos. Então, a gente se considera, a empresa, né, a CFI, além de tudo isso, além de ainda ter uma preocupação de capacitar o cliente, de ensinar, de trazer para ele essa condição aqui de, olha, você tem que gerenciar o seu risco, né? Você tem uma Ferrari na mão. A grande verdade é essa: você tem uma Ferrari na mão, mas se você não souber dirigir essa Ferrari, se você não tiver controle da velocidade que você vai correr com essa Ferrari, se você não souber andar com ela, você acaba batendo o carro ou acaba não aproveitando todo o potencial que ela tem. Então, a corretora é uma corretora de ponta, de primeira, mas realmente é muito importante e a corretora incentiva isso, tem muito cuidado com isso, né? Nós sempre temos muito cuidado de não abrir conta para uma pessoa, conta real, uma pessoa que não sabe fazer o trading, colocar dinheiro, não existe as informações sempre, em qualquer momento no site, do quanto que o Forex esse tipo de o mercado financeiro em si é um mercado que oferece riscos para a pessoa, né? Embora seja fascinante e é uma realidade. Na verdade, uma pessoa pode pensar, mas por que a gente vai fazer isso, né, Alain, se tem tanto risco, né? É, Mas isso não é. porque não, aí a resposta está na ponta da língua, porque a possibilidade de retorno é proporcional, também é muito alto, é Sim, proporcional ao risco. exatamente. Por isso é que atiça a vontade das pessoas. Então, tendo essa condição de ter um bom retorno, né? E sabendo gerenciar o seu emocional, olha, o Alan chegou, o Alan já tem histórias para contar dele mesmo, né, Alan? Já passou por experiências de vários tipos, já teve perdas, Sim, muito, já teve né? Já passei todos os extremos de perdas excessivas e ganhos de ganhos eufóricos, né? eufóricos muito legais. Então é isso, né, que eu acho que é o importante focar, né?
saber o que está fazendo. Isso é muito importante. E a empresa está aqui. Outra última coisa que eu quero falar muito importante com relação a isso é que quando você acessa o nosso site, CFI, CFI Global, ou CFI Financial, vocês depois, a gente vai passar para vocês o link. Existe uma parte ali em home que está escrito Educação e Análise. Vocês acessem lá e quando vocês verificarem, tem blog. Ali tem um monte de artigos muito bons relacionados a gerenciamento de risco. Assim, artigos excelentes, que dão, assim, muita orientação, escritos pelo Alan, diga-se de passagem, né? O Alan que escreve para a gente, estamos em dia com nossos artigos, aliás, Alan, e é muito legal a gente poder estar dividindo, né? Poder estar dividindo essas experiências, dividindo todo esse mundo aí com vocês, né? Temos muito orgulho de ter o Alan com a gente, é uma pessoa assim muito consciente, não leva o cliente para o caminho desvirtuado, não, é o caminho certo, assim como a mentalidade da corretora, né, Alan? Olha que legal, né? Olha que interessante. A corretora, como a gente disse, é uma corretora diferente das outras, no sentido de que você tem os escritórios físicos da corretora, né? Você tem escritórios em Beirute, o escritório da corretora em Beirute, que você pode visitar quando você ganhar seu dinheiro no trading, se não ficar com medo de nada, né? O pessoal fica meio com medo, né? Daquela região. O Reino Unido, né? A empresa é regulada no Reino Unido, é difícil conseguir uma regulação para ver o quanto que a corretora é séria. Nos Emirados Árabes, né, a corretora, o maior outdoor dos Emirados Árabes tem a publicidade da CFI, gigante assim, imagina o maior outdoor de Dubai. A empresa é muito forte ali nos Emirados Árabes, ela fica no centro financeiro, né? O escritório também é bem legal, tem uma equipe muito boa. Foi a primeira corretora que teve autorização de abrir esse segmento de negócio na Jordânia. A primeira corretora também muito forte na Jordânia, um dos sócios, um dos donos é jordaniano, teve bancos na Suíça. É bom saber, né, quem são as pessoas que estão por trás da corretora, né, Alain? Pessoas muito sérias, né? O outro é descendente de banqueiros, né? A família era de banqueiros, acabaram entrando com financeiras, assim, sempre voltados, né, com uma experiência muito grande no mercado financeiro. Tem a corretora de Chipre também, que é onde fica uma das sedes, assim, uma das principais, um dos principais escritórios em Chipre, e é onde estão a grande maioria das boas corretoras tem sempre algum escritório em Chipre. Em Chipre, ali se faz muitas feiras de negócio, dentro da área do Forex, sabe? Ela é muito legal, fica todo um clima de Forex em Chipre, lá em Limassol, né? Tem festas incríveis que as pessoas podem ir, muito legais, quem participa desse meio. E, por fim, temos o escritório de novos mercados em Maurícios, que é justamente onde está, que se estende para a América Latina, para o Brasil, para a região da Ásia, outras regiões da Ásia, da África, América Central, né? Onde pode se abrir, pode ser ter, porque se tem muito mais facilidade e menos rigor nas exigências da documentação e do conhecimento, que é o ideal para a pessoa poder abrir embora tenha toda aquela regra, né? Tem que preencher o KYC, tem o CRM, tem todo controle de governança e de compliance aqui em todos eles, né? Como a Alan mostrou no outro slide, a empresa é regulada, né, na autoridade financeira, de conduta financeira na Inglaterra, o Central Banco do Líbano, né, para o escritório do Líbano, Dubai Financial, a Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai, a Comissão de Segurança da Jordânia, enfim, o CISEC de Chipre, e em Maurícios também a regulamentação. E fora isso, né, esses são poucos esses prêmios aí que a corretora tem, não estão todos aí, tá, Alain? Já tem milhões de prêmios anteriores, tem os prêmios de 2021. Temos ainda 2 prêmios que foram recebidos pela corretora, o último deles, a melhor experiência do usuário. O usuário realmente tem uma corretora que dá toda assistência,
Temos duas fantásticas plataformas, né? Agora, uma plataforma que está fazendo muito sucesso é a CTrader. O pessoal até aqui do Brasil está me falando, a CTrader é espetacular. A gente precisa realmente voltar a fazer um webinar também voltado para a CTrader. Eu estou, inclusive, com a minha conta demo aqui, para a gente poder começar a conhecer um pouco mais, né? Para poder dar uma orientação para o pessoal, né, Alan? O Alan conhece muito bem, né? Achei o máximo, porque é tanto elogio para essa plataforma, mas não perde aí o mérito da MetaTrader 5, né? Que é uma excelente plataforma. E uma coisa é muito importante: os 7.000 produtos que vocês vão ter, os 7.000, Alan, numa única interface, tá? Uma única interface no MetaTrader 5. Além Muito disso, vai legal, né? ter 18 mercados. 18 mercados, acesso a 7.000 produtos e acesso a 18 mercados mundiais. Que são esses aí também que eu te mencionei. Então, é um prazer aí, a gente gosta muito de estar aí com a corretora. O nosso contato está aí, meu e do Alan. Podem ligar a qualquer momento, tiverem qualquer dúvida. Aceitamos sugestão de alguma coisa que vocês queiram aprender também, né? E aqui são os nossos escritórios. É uma satisfação ter vocês conosco. Por favor, mandem suas perguntas. Nós estamos aqui para atendê-los. Maravilha. Bem, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Continuem aí ligados, porque aqui você faz praticamente um curso básico e completo sobre o mercado de Forex. A propósito, Alan, amanhã teremos um outro webinar bem interessante, né? Qual que é? Onde Qualquer. você vai falar sobre os produtos, os índices, os produtos, eu te encaminhei. Ah, sim, maravilha. É muito Vai ser legal. muito legal, então, muito interessante. Vai falar sobre os índices internacionais, né? Os produtos dos índices internacionais. É um tema bem mais específico, mas bem interessante, viu, Alan? É um Muito webinar que não foi interessante. ainda apresentado aqui, na verdade, né? Eu vou olhar aqui para ter Convida certeza. todos os clientes que têm conta ativa para Já tem participar. muita gente super interessada perguntando a respeito. Vou te falar qual que é. Oh, meu Deus do céu. Índices internacionais, exatamente. Índices internacionais. Capricha aí, Alan, para o pessoal conhecer. Maravilha. Agora você tem mais produtos, mais índices ainda para apresentar. 7.000 Não produtos. vai ter como, impossível, né? Eu ia ficar o resto da vida falando e não ia terminar os 7.000 produtos. Mas a gente pode fazer os principais, os mais líquidos, os mais operados, né? Para iniciar, e o pessoal tem certeza que vai gostar bastante. Perfeito. Então, tá bom, boa noite para vocês, um grande abraço. Tchau.